E já de volta ao vivo em cores, muito obrigado, é bom demais estar com você. Seja bem-vindo, ligue e participe. Esse é o nosso programa Vida e Saúde, hoje falando sobre câncer de cabeça e pescoço. Conosco, uma das maiores autoridades do tema, cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. José Carlos Baraúna Neto. Aceitou nosso convite que brilhantemente, com muita pedagogia, está nos esclarecendo tudo, né? Vai ligando, vai fazendo a sua pergunta na região da cabeça e do pescoço, aproveite e pergunta, o especialista está aqui. Olha, minha gente, que ele está indo para Palmas, lá em Tocantins, em Palmas vai ganhar um grande cirurgião, receba com muito carinho aí a cidade de Palmas. Doutor, chegou um e-mail aqui, a pessoa não se identificou, aliás, é a Sônia. Não se identificou, é a Sônia depois. Faz a seguinte pergunta: a rouquidão pode ser um alerta? Ou seja, o estado de rouquidão constante pode ser um alerta, doutor? Que alguma coisa está acontecendo lá na laringe? A rouquidão, quando ela se inicia assim abruptamente e perdura por bastante tempo numa pessoa com tabagismo e começa a piorar a rouquidão, ou seja, ela começa cada vez mais rouca, ela é alarmante, sim. E deve procurar um otorrino, independente de quanto tempo ela tem essa rouquidão, para poder ver se ela é identificada alguma lesão, algum calo, alguma fissura vocal, alguma coisa que possa ser tratada precocemente e resolva o problema da paciente. A Sônia Santos, obrigado, Sônia, pela participação, ela está parabenizando o programa, obrigado de coração, viu? Por isso que a gente gosta desse Vida de Saúde, porque é uma prestação de serviço, a gente traz médicos especialistas aqui que nos orientam, porque a gente precisa de saúde, precisamos de saúde, a gente sabe que o país aí, o sistema de saúde está um pouco desejando, está muito desejando, né, de melhorias, enfim. Então, o que a gente faz? Informação. Informação. Já que o sistema não está bem, a gente vai priorizar informações para a gente se cuidar melhor, viu? Obrigado, Sônia. Ela gostaria de saber, uma pessoa que aparece uma verruga na garganta próximo à campainha, doutor, pode virar um tumor? E é curável, né? Meu nome é Sônia, sou de Mogi Guaçu, São Paulo. Mandar um abraço aí ao Ministério Trindade de Mogi Guaçu. Ronaldão, Deus abençoe, viu? A Sônia, doutor. Sônia, toda lesão que aparece, como você própria disse, uma verruga que apareceu perto da campainha, ela não estava ali. Essa lesão pode ser uma lesão viral, pode ser uma lesão benigna, pode ser uma lesão maligna. É uma lesão pequena, identificada precocemente, tirou, se vier algum câncer, está curada. Então, o que tem que fazer é uma lesão inicial, por isso que a gente costuma dizer, em cabeça e pescoço não existe muita prevenção. Qual que é a prevenção? É não beber e não fumar o máximo que a pessoa conseguir. O que a gente costuma dizer de campanhas de prevenção são de diagnóstico precoce. Uma lesão pequena, procurou o médico, tratou adequadamente num tempo curto, resolve-se. Isso que a gente quer, esse é o nosso sonho de consumo. Doutor, vamos lá para Valença, Rio de Janeiro. Obrigado. Quem participa é a Tereza dos Santos Paiva. Dona Tereza, muito obrigado pela participação, viu, querida? Ela ouve um barulho, tem como uma zoeira e parece que tem um oco na cabeça. Oco. Pode ser algum sintoma de câncer? Pergunta ela, doutora, assim. Tereza. Habitualmente, dona Tereza, não também. Isso daí pode ser uma parte de labirintopatia, né? Um distúrbio do labirinto e algumas vezes eu disse, pode ser alguma coisa relacionada ao nervo auditivo, mas lá dentro do crânio. Então, é bom procurar um otorrino que ele vai saber, através de uma audiometria, de um exame mais adequado, se ele deve prosseguir essa investigação ou se simplesmente é uma alteração do tímpano e da parte do labirinto. Ô, doutor Baraúna, a gente sabe também que o cigarro, aquelas substâncias tóxicas e quentes, ela entra e pode fazer estrago. Mas assim, tem muita gente no sul do país que tem o hábito de tomar o famoso chimarrão. É o caso aqui da Irma Carmen Grespan, de Nova Tiradentes, Rio Grande do Sul. Obrigado, Irma, que Deus te abençoe. Ela pergunta, o chimarrão também pode provocar o câncer, porque também a bomba é quente, a água é quente, enfim, doutor, o que tem a dizer sobre chimarrão? Com relação ao câncer de boca em si, laringe, não tem, assim, tentou-se muito tempo estudar se o chimarrão tinha alguma coisa a ver, o mate, não, eles não são, mas assim, o lábio em si, as pessoas ficam com a bomba durante muito tempo, ele pode ferir, e toda vez que se fere, ou a água muito quente, o mate muito quente, descamar a língua, então, machucou, feriu, isso cronicamente ferindo, a pessoa toma o mate muito quente. É como um café quente, queima, né? Exatamente. É momentâneo. E no Brasil todo é isso. Então, só que é momentâneo. Você toma um café quente de manhã, na hora do almoço e à noite, ele vai
Vai minando a resistência, vai né? perpetuando esse trauma. E aí pode entrar bactéria, pode entrar inflamação, né, doutor? E aí pode alterar o DNA e começar todo aquele processo que nós estamos conversando. Tá vendo, né? Doutor, mais um e-mail chegando aqui. Olá, doutor Baraúna, me chamo Alessandra, tenho 68 anos e moro em Cruzeiro, São Paulo. Obrigado, dona Alessandra. Fiz exame em aparelho digital com transdutor linear de 14,6 MHz e Color, Power, Doppler e Escape. O resultado foi complexos vasculares, júgulo carotídeo com irregularidades no segmento distal, artéria carótida comum esquerda com depósito de ateroma heterogênea e espessamento do complexo mediotinal. Pergunta, posso ter câncer na garganta? Pergunta ela, doutor. Não, poder todo mundo pode, mas o exame não é disso. O exame é um exame vascular do pescoço que está mostrando que a senhora tem uma deposição de placa de ateroma na carótida. Talvez a senhora não colocou em porcentagem aí, mas provavelmente compatível com a idade e as alterações de colesterol e triglicéridos durante a vida, mas não com relação a câncer, não. A Margarida Maria Tertulino, de Mossoró, Rio Grande do Norte. É o Brasil inteiro participando. O Brasil participa do Vídeo Saúde, que tem bom gosto, né? Gostaria de saber se a pessoa que tem tireoide minúscula, 34 a 84 centímetros, se tem algum problema, pois ao escovar a língua há sangramento, doutor, assim. A Margarida. A tireoide, quando ela não tem a tireoide na língua, a tireoide não é lingual, ela não tem nenhuma relação a ver com o sangramento, né? A tireoide pequena, se ela estiver funcionando normal, a pessoa estiver com os exames laboratoriais normais, ela não tem nenhum problema. Com relação ao sangramento da língua, eu sou um pouco cético, eu sou um pouco... As pessoas escovam demais a língua, achando que a halitose, que o mau hálito vem da língua, e não é. A maioria das vezes a halitose é por refluxo ou por deposição de cásium, que fica na amígdala. A língua nem sempre é mais responsável pela halitose. Então, escovar a língua, sem dúvida, mas escovar de uma maneira suave, uma maneira delicada, bem de leve, não precisa... Tem inclusive aparelhos próprios. Tem aparelhos próprios, mas não é forçar, é bem de leve, porque ela é muito... A gente mexe ela o dia todo, ela se limpa, tem ela vai se limpando. As papilas gustativas, etc., tem que preservá-las, né? Exatamente. O doutor aqui, agora vamos lá para Tejuçuoca, né? Tejuçuoca, é lá em Ceará, né? Ceará. Olá, Frei, um abraço muito especial, né? Pois logo... meses depois da missa, eu rezei uma missa lá em Tejuçuoca, está lembrando aqui uma missa lá muito bonita, a missa da saúde, e meses depois da missa, Deus me permitiu engravidar, pois já tinha perdido 3 filhos e 2 gestações complicadas. Obrigado por evangelizar, foi um milagre, meu filho Joseph tem hoje 2 anos e 9 meses. Deus abençoe, viu, querida? Deus abençoe. Quem está mandando aqui esse e-mail para nós Iris Lene, obrigado, Iris, Deus te abençoe. E a pergunta dela, doutor, desde adolescente até hoje, com 38 anos, sinto que, em alguns momentos, meu cérebro sofresse falhas e, às vezes, esquecimentos. Depois dias eu começo a lembrar os fatos. Esses lapsos, pode ser algum sintoma de alguma doença se instalando? Pergunta ela, doutor. Habitualmente, desde a infância, ela tá falando que ela sente isso, não é para ser uma doença cancerígena, neoplásica. Aí tem vários tipos daquelas epilepsias, daquelas disritmias, né, que se falavam. Então, o ideal seria procurar um neurologista e fazer um exame clínico adequado, exames laboratoriais, para ele ver qual que é o lado mais. Agora, com relação a câncer, esse lapso de memória nessa idade, sendo que ele vem desde a tenra infância, como ela disse. Pode ser esse estresse, tensão, etc., né? É a Maria Idislene Forte Rocha. E um forte abraço, viu? Ô, doutora Tereza Falco de Lima, de Campinas, obrigado, dona Tereza. Ela diz assim, meu marido faleceu com tumor, né? Primeiramente, meus pêsames, Deus abençoe e força e coragem para a senhora continuar a sua missão, viu, querida? Segundo o médico, não explica o porquê que apareceu o tumor. Ele não era fumante, nem bebia. Segundo o médico, simplesmente apareceu o tumor. Queria saber os sintomas e talvez uma possível explicação. É aquilo que o senhor falou, né, doutor? Assim, aquele que bebe, fuma, pode ter mais chance. Mas também pode aparecer do nada, né, doutor? É a nossa amiga Tereza, doutor. Não, Tereza, pode aparecer do nada, porque assim, com o envelhecimento da população, a população hoje a expectativa de vida é muito superior a 40 anos atrás, estupidamente superior. Né? Então, as pessoas elas começam a ter mais propensão a ter câncer, porque com o envelhecimento da célula, envelhecimento do corpo, esse mecanismo de regulagem da divisão celular, da multiplicação celular, ele começa a ter mais falhas. Então, é mais comum mesmo. E realmente pode acontecer em qualquer lugar, estômago, intestino e também na região de cabeça e pescoço, mesmo sem ter fatores de risco.
Doutora Claudete Galvão, obrigado, Claudete, que Deus abençoe. Olha só a atitude delas, doutor. Ana Frei, temos o costume de tomar chimarrão, mas não é a qualquer momento não. Ele diz assim, ó, tomamos chimarrão assistindo o seu programa, olha só que maravilha. E tenho escutado algumas pessoas dizerem que provoca câncer por ser quente. Novamente, a pessoa está chegando agora, o doutor está assistindo agora, o chimarrão pode produzir, doutor? Não, a temperatura do mate, a temperatura da bomba, ela pode machucar a mucosa da língua, a mucosa da garganta, a mucosa do lábio, e isso a longo prazo te causar algum problema. Mas é aquilo que nós estamos falando, não é o ato, não é o mate, entendeu? Então, assim, sempre procurar não tomar tão quente o chimarrão, não tomar tão quente o café, não tomar tão quente o chá. Tomar numa temperatura agradável, morna, não precisa ser quente a ponto de ferir, de machucar. Inclusive, com relação a isso, já do pessoal do Sul também, o churrasco, quando a pessoa come a carne com sal grosso muito incandescente, geralmente ele forma no céu da boca uma ferida das mais feias que você imagina. E aquilo fica por uns 10 dias doendo muito. É a queimadura pela temperatura da pedrinha do sal grosso. E às vezes até parece que é alguma coisa cancerígena, mas não é. Então isso daí é uma coisa da temperatura da pedrinha do sal, a hora que encostou. Parece uma brasa viva. Exatamente. Doutor Valdir da Silva de Limeira, obrigado, senhor Valdir. Tem um pigarro que dá a impressão de algo na garganta. Os médicos dizem que é estresse ou ansiedade. Faz alguns anos que tenho isso. Gostaria de uma explicação. Pode ser o pêndulo da garganta que raspa na língua e provoca isso? É o nosso amigo, seu Valdir de Limeira, doutor. Pode ser a úvula, dependendo do tamanho dela, né? A campainha, a úvula pode ser. Se ela raspar, tem a sensação de corpo estranho. Mas isso que os médicos falaram para o senhor também é, porque nós temos um músculo, vem aqui, que chama cricofaríngeo superior. Ele é o primeiro músculo que impulsiona a comida para baixo quando nós deglutimos. E quando nós temos sensação de estresse e depressão, ele fica hipertônico, ele fica concêntrico, ele fica mais forte. E às vezes dá aquela sensação que está sendo oprimido, alguma coisa assim, e você acha que é o pigarro que é para limpar, e não adianta porque é externo, é um músculo que fica comprimindo aquela área, então a sensação de sufocação. E o que fazer nesse momento? Forçar para limpar, de tomar água, etc? De maneira alguma. Forçar nunca. É água, hidratação, bastante hidratação para manter a mucosa sempre limpa, úmida. Esse é o principal fator. Eu uso muita voz, doutor. Eu uso muita voz no rádio, na televisão, enfim, nas missas, celebrações, pregações. E de manhã é triste, por mais que aquecimento que a gente faça, gargarejo, aquecimento, tem algumas técnicas, enfim, mas sempre tem aquele... Nossa Senhora. Isso é muito, assim, não é muito preocupante. Um profissional da voz como o senhor precisa se hidratar muito. E assim, enquanto nós estamos aqui, ó, eu tomei muito mais água que o senhor. É que eu estou aqui... Entendeu? Gente, ele está me delatando aqui, porque é meu amigo, viu, gente? Eu estou tomando conta do computador, da televisão, conduzindo o programa e olha só. A gente tem que tomar bastante líquido. Depois eu falo do time dele, tá? Nós temos que tomar bastante líquido, tomar bastante líquido o tempo todo, quem usa a voz. Então eu vou tomar, gente. Ó, dá licença, estou tomando água aqui, ó. E sempre se lembrar que quando a gente faz isso daqui, na verdade, é um veneno, porque nós temos as pregas vocais nessa posição e cada vez que você faz isso, elas batem, elas fazem um trauma maior do que qualquer coisa. Entendi. E às vezes pode piorar um edema. Também, né, tem que descansar a voz, como qualquer músculo. A voz é um músculo, então ela tem que descansar, tem que ter o seu prazo de recuperação. Eu estou precisando descansar um pouco a voz, viu, gente? Meu nome é Mônica, sou de Joinville. Ó, Joinville participando aqui. Joinville, meu avô tem 76 anos e está doente. E mais ou menos uns 10 anos ele foi operado na cabeça, doutor. Um nervo encostava no outro, diz ela aqui. E agora ele foi diagnosticado com herpes zoster, isso. Muitas dores no rosto e está tomando 4 remédios por dia. O que pode ser isso nesse quadro? É a Mônica preocupada com seu avô de 76 anos, doutor. O herpes zoster, durante muitos anos, ele foi creditado a pacientes que tinham hormonossupressão, que tinham baixa resistência, tá? Porque ele é um vírus como o vírus da catapora, tá? É o mesmo vírus da varicela. E o que a gente vê é que esse vírus aparece em pessoas que têm câncer, mas não necessariamente ele só aparece em pessoas que têm câncer. Então, e é doloroso porque ele segue os nervos do corpo. Então, ela deve estar pegando uma parte do facial, do trigêmeo, no rosto, e a dor é importante. Mas, geralmente, com a medicação, de 15 a 20 dias a dor some e a lesão desaparece. Ela é uma lesão linear.
Doutor, aqui, quem está mandando um abraço para o doutor, que conhece o doutor aqui, é um casal lá de São Bernardo do Campo, Clodoaldo e Dinorá. Conhece o senhor, estão mandando um abraço aqui. Então, parabenizando aqui o programa, importantíssimos esclarecimentos. Obrigado, Clodoaldo, obrigado, Dinorá. Um abraço para a dona Linda, também, Enaco, lá de São Paulo, acompanhando o programa. Um beijo para a senhora. Doutor, por favor, uma explicação para pessoas impressionáveis, isso, que vão ter tontura, dor de cabeça ou ouvido e vão ficar assustadíssimas, pensando o pior sobre seus sintomas, né? Tenho na família alguém assim, né? É sucesso no seu trabalho em Palma, está dizendo assim. Então, pessoas que têm esse sintoma, é a Dinorá perguntando, doutor. As pessoas que têm cancerofobia, qualquer coisa ela acha que é câncer, qualquer coisa que ela sente ela acha que é câncer, é complicado você desmistificar, você tirar isso dessa pessoa, porque quando você fala, ó, essa tontura não é do câncer, elas vão ter um outro sintoma, uma dor ou um formigamento, uma parestesia de face, vai dizer, isso é câncer. Então, esse tipo de pessoa é muito difícil no nosso dia a dia a como conduzir, porque elas nos colocam em cada situação de pedir exames, essas coisas que a gente sabe que não vai levar a lugar nenhum. Então, o melhor mesmo aí é um trabalho não psicológico, assim, às vezes até de um profissional, mas às vezes da família, de desmistificar, está tudo bem, está se alimentando bem, dormindo bem. Então, mais de orientar do que de você entrar com uma terapêutica medicamentosa mesmo. Doutora Ivanete Conceição Vieira de Paula, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, obrigado. Um grande abraço ao Dom João Messi, do bairro do Piraí, que Deus abençoe, viu? Mande abraço ao Dom João Messi, viu? Gostaria de saber, tem 9 linfonódulos, né? E que estão na clavícula, diz ela, e o tumor no mediastino. Gostaria de saber se pode chegar até o cérebro. Ela diz assim que isso pode ocasionar algum perigo, pergunta nossa amiga Ivanete, doutor. Ivanete, os linfonodos, se eles são neoplásicos e esse tumor mediastinal, tem que ter um diagnóstico se é uma doença maligna, né? Se é um câncer. Se ele for um câncer, sem dúvida alguma, é perigoso, não tem como a gente dizer o contrário. Mas daí ele chegar no cérebro, vai ter que ser uma metástase à distância, não vai ser uma metástase regional. Porque a doença no mediastino que vem para a região clavicular é uma metástase regional. E também tem um outro ponto importante, ele tem que ter tem que ver se é um tratamento cirúrgico ou se é um tratamento não cirúrgico. Tá? A maioria das vezes esses tumores são de tratamento não cirúrgicos, com tratamento com quimio e radioterapia, que tem uma grande resposta dependendo do tipo histológico, do tipo de tumor que nós estamos conversando. Doutora Nilva Ricci, de Sumaré, obrigado, dona Nilva, Ricci ou Ricci. Minha irmã, diz ela assim, Aparecida, está com um queimor na língua, tem que dormir com gelo na boca. Né? O que pode ser esse queimor na língua? Pergunta a nossa amiga Nilva, preocupada com a irmã dela. Tem uma síndrome que se chama síndrome da língua dolorosa. Essa pessoa tem a dor, queimação, como se estivesse diariamente tomando ácido, pimenta e não passa. Às vezes, esses tratamentos são com alguns tipos de medicação para convulsão ou às vezes antidepressivo. Tem que tatear, não existe um medicamento único, mas a maioria das vezes, principalmente os antidepressivos, eles bloqueiam, eles não são usados como antidepressivo, mas eles bloqueiam esse tipo de dor neuropática, que segue os nervos da língua, e a sensação mesmo é que a língua, o que encostar, água ou café ou pimenta, a dor é a mesma. Isso é muito limitante, a pessoa fica muito mal com esse tipo de doença. Doutor, vamos lá para Constantina, Rio Grande do Sul, é de ponta a ponta desse país, né? Ana Zanella Dal Alba, seu neto, que tem 14 anos, possui várias ínguas no pescoço. Essas ínguas são ocasionadas pela doença do gato? O que é a doença do gato? Pergunta a nossa amiga Ana Zanella, doutor. Então, a doença do gato pode causar essa linfonodopatia cervical. Mas o gato animal ou é o gato nome animal, técnico? Gato, principalmente com a unhada, na verdade é uma proteína... O felino mesmo, o gato. É uma proteína que tem na saliva. Como ele se lambe, né? Como o gato se lambe, aí depois ele se coça, ele arranha, então é a doença da arranhadura do gato. Mas a gente cabe lembrar que as crianças, até a adolescência, até os adultos jovens, eles têm uma tendência maior a ter uma linfonodopatia, um aumento dos linfonodos, não patológicos, mas sim por causa do desenvolvimento do sistema imunológico. Os linfonodos fazem parte do sistema imunológico. Então as crianças geralmente são cheias de carocinho no pescoço. Infecções de vias aéreas, vai sendo expostas aos patógenos e vai fazendo com que a criança
crie mecanismos para sobreviver à vida adulta e sem ter maiores problemas com esse tipo de infecção. Maravilha, gente. Olha quanta riqueza Palmas vai ganhar com a presença do Dr. Baraúna aí em Palmas, viu? Vou chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações. Vai ligando, vai participando. Por que a sua pergunta não chegou aqui? Dá tempo do próximo bloco. Esse é o Vida e Saúde, volta já só para você.